Pasta 5. Capítulo 5. Na cantina de teto baixo, situada na parte subterrânea do edifício, longe da superfície do solo, a fila do almoço se arrastava, avançando muito devagar. O ambiente já estava superlotado e o barulho era ensurdecedor. O bafo do ensopado escapava pela grade do balcão, espalhando um cheiro azedo, metálico, que não encobria completamente os vapores do Gin Victory. No outro extremo da sala havia um pequeno bar, não mais que um buraco na parede, onde era possível comprar gin por 10 centavos a dose grande. Exatamente a pessoa que eu estava procurando, disse alguém atrás de Winston. Winston se virou. Era seu amigo Simon, que trabalhava no departamento de pesquisas. Talvez o termo não fosse exatamente amigo. Agora ninguém mais tinha amigos, só camaradas. Mas a companhia de alguns camaradas era mais prazerosa que a de outros. Simon era filólogo, especialista em nova fala. Na realidade, fazia parte da vasta equipe de especialistas encarregadas de compilar a 11ª edição do Dicionário de Nova Fala. Era um sujeito minúsculo, menor ainda que Winston, de cabelos escuros e grandes olhos protuberantes, ao mesmo tempo tristonhos e zombeteiros, que davam a impressão de interrogar a fisionomia do interlocutor enquanto falava com ele. Eu queria saber se você tem alguma lâmina de barbear, disse. Nenhuma, respondeu Winston depressa, como quem se sente culpado. Procurei por toda parte, não tem em lugar nenhum. Todo mundo vivia lhe pedindo lâminas de barbear. A bem da verdade, Winston tinha 2 lâminas sem uso que estava deixando de reserva. Fazia alguns meses que as lâminas estavam em falta. Sempre havia algum artigo necessário que as lojas do partido não conseguiam fornecer. Às vezes botões, às vezes lã para servir, às vezes cadarço para sapatos. No momento era a lâmina de barbear. Só se podia obter alguma quando dava, virando furtivamente do avesso o Mercado Livre. Faz 6 semanas que uso a mesma lâmina, acrescentou, faltando com a verdade. A fila deu um tranco e voltou a avançar alguns passos. Quando pararam, Winston se virou e voltou a encarar Simon. Cada um pegou uma bandeja de metal engordurada de uma pilha na beirada do balcão. Você foi ver o enforcamento dos prisioneiros ontem, quis saber Simon. Eu estava trabalhando, respondeu Winston com indiferença. Imagino que vão mostrar no noticiário. Um substituto muito inadequado, observou Simon. Seus olhos zombeteiros perscrutaram o rosto de Winston. Eu conheço você, os olhos pareciam dizer. Você é transparente para mim. Sei muito bem porque você não foi ver o enforcamento daqueles prisioneiros. Num estilo intelectual, Simon era virulentamente ortodoxo. Mostrando satisfação malévola, gostava de falar de incursões de helicópteros contra povoados inimigos, de julgamentos e confissões de criminosos do pensamento, de execuções nos porões do Ministério do Amor. Conversar com ele era em grande medida tentar desviá-lo desse tipo de assunto e envolvê-lo, se possível, nos aspectos técnicos da nova fala que conhecia muito bem e sobre os quais discorria com interesse. Winston voltou a cabeça um pouco para um lado para esquivar-se ao exame dos grandes olhos escuros. Foi um belo enforcamento, disse Simon pensativo. Acho que estraga tudo essa história de amarrar os pés deles. Gosto de ver quando eles esperneiam. E finalmente, no fim, a língua espichada para fora, azul, um azul bem vivo, é meu detalhe predileto. Próximo, berrou o proleta de avental branco de concha na mão. Winston e Simon passaram suas bandejas por baixo da grade. Num instante, as duas receberam suas porções de almoço padrão. Uma marmita de metal de ensopado rosa acinzentado, um naco de pão, um cubo de queijo, uma tigela de café Victory sem leite e um tablete de sacarina. Tem uma mesa lá adiante embaixo daquela teletela, disse Simon. Vamos apanhar um gin no caminho. O gin foi servido em canecas de porcelana, sem asa. Os dois avançaram em zigue-zague pelo refeitório apinhado e largaram as bandejas na mesa de tampo metálico a um canto, na qual alguém havia deixado uma poça de ensopado, uma nojeira líquida com aparência de vômito. Winston apanhou sua caneca de gin, fez uma pausa para criar coragem e engoliu de uma só vez a substância com gosto de óleo. Depois de piscar várias vezes para expulsar as lágrimas dos olhos, constatou que estava com fome.
Começou a engolir o ensopado em grandes colheradas, um caldo aguado preparado de forma desleixada, com cubos rosados esponjosos, que eram provavelmente alguma coisa à base de carne. Nenhum dos dois abriu a boca enquanto as duas marmitas não ficaram vazias. Na mesa à esquerda de Winston, quase às suas costas, alguém falava depressa e sem interrupção, uma algaravia áspera que lembrava o grasnado de um pato e que sobressaía do tumulto geral da sala. Como vai o dicionário? Perguntou Winston, elevando o tom de voz para que o outro pudesse ouvi-lo. Devagar, disse Syme. Estou nos adjetivos. Fascinante. Ele se animara todo ao ver Winston mencionar a nova fala. Empurrou a marmita para um lado, segurou um naco de pão com uma das mãos delicadas e o queijo com a outra, depois inclinou-se por cima da mesa para conseguir falar sem ser obrigado a gritar. A 11ª edição é a edição definitiva, disse. Estamos dando os últimos retoques na língua para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais falar outra coisa. Depois que acabarmos, pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo. Tenho a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas. Nada disso. Estamos destruindo palavras, dezenas de palavras, centenas de palavras todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11ª edição não conterá uma única palavra que venha a se tornar obsoleta antes de 2050. Deu uma dentada faminta no pão e engoliu 2 colheradas de ensopado, depois continuou falando com uma espécie de paixão pedante. Seu rosto escuro e afilado se animara. Seus olhos haviam perdido a expressão zombeteira e adquirido um ar quase sonhador. Que coisa bonita a destruição de palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra? Uma palavra já contém em si mesmo seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom dá conta perfeitamente do recado. É até melhor porque é um antônimo perfeito, coisa que a outra palavra não é. Ou então, se você quiser uma versão mais intensa de bom, qual é o sentido de dispor de uma verdadeira série de palavras imprecisas e inúteis, como excelente, esplêndido e todas as demais? Mais bom resolve o problema, ou duple mais bom se quiser algo ainda mais intenso. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova fala, tudo ou mais desaparecerá. No fim, o conceito inteiro de bondade e ruindade será coberto por apenas 6 palavras, na verdade, por uma palavra apenas. Você consegue ver a beleza da coisa, Winston? Claro que a ideia partiu do G.I., acrescentou como alguém que se lembra de um detalhe que não havia mencionado. Uma espécie de ansiedade inconsciente perspassou o rosto de Winston ao ouvir falar no grande irmão. Mesmo assim, Syme detectou instantaneamente uma certa falta de entusiasmo. Você não sente muita admiração pela nova fala, Winston, disse ele, quase triste. Até mesmo quando escreve, continua pensando em velha fala. Li alguns daqueles artigos que você publica no Times de vez em quando. São muito bons, mas são traduções. No fundo, você preferiria continuar usando velha fala com todas as suas inexatidões e nuances inúteis de significado. Não compreende a beleza da destruição de palavras. Você sabe que a nova fala é a única língua do mundo cujo vocabulário encolhe a cada ano. Winston sabia, claro. Sorriu com simpatia. Esperava, sentindo-se inseguro quanto ao que diria se abrisse a boca para falar. Syme arrancou com os dentes outro fragmento de pão escuro, mastigou-o depressa e continuou. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Na 11ª edição, já estamos quase atingindo esse objetivo. Só que o processo continuará avançando até muito menos que você e eu estivermos mortos.
Menos e menos palavras a cada ano que passa e a consciência com um alcance cada vez menor. Menos agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamentos crimes. É pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas no fim, nem isso será necessário. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. A nova fala é o sócim e o sócim é nova fala, acrescentou com uma espécie de satisfação mística. Alguma vez lhe ocorreu, Winston, que lá por 2050, no máximo, nenhum único ser humano vivo será capaz de entender uma conversa como a que estamos tendo agora? Só começou Winston vacilante e depois se calou. Estava a ponto de dizer só os proletas, mas voltou atrás sem saber com certeza se o comentário não seria de alguma forma inortodoxo. Saime, contudo, adivinhou o que ele ia dizer. Os proletas não são seres humanos, disse despreocupado. Lá por 2050, ou antes talvez, todo o conhecimento real de velha fala terá desaparecido. Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirão somente em suas versões em nova fala, em que além de transformados em algo diferente, estarão transformados em algo contraditório com o que eram antes. A literatura do partido será outra, os slogans serão outros. Como poderemos ter um conceito como liberdade e escravidão quando o conceito de liberdade foi abolido? Todo o clima de pensamento será diferente. Na realidade, não haverá pensamento tal como entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. Um dia desses, pensou Winston, assaltado por uma convicção profunda, Saime será vaporizado. É inteligente demais, vê as coisas com excessiva clareza e é franco demais quando fala. O partido não gosta desse tipo de gente. Um dia ele vai desaparecer, está escrito na cara dele. Winston acabara com sua porção de queijo e pão, virou-se um pouco de lado na cadeira para tomar seu café. Na mesa à esquerda, o homem de voz estridente continuava falando sem dar trégua aos companheiros. Uma jovem que talvez fosse sua secretária e que estava de costas para Winston ouvia o que ele afirmava e parecia concordar enfaticamente com tudo. De vez em quando, Winston pescava alguma observação do tipo: acho que você tem toda a razão, concordo 100% com você, manifestada por uma voz feminina jovem e um bocado tola. Porém, a outra voz nunca se interrompia por um instante que fosse, nem mesmo quando a garota falava. Winston conhecia o homem de vista, mas só sabia que ocupava um cargo importante no departamento de ficção. Era um homem de uns 30 anos, de pescoço musculoso e grande boca móvel. Jogava a cabeça um pouco para trás e, devido ao ângulo em que estava sentado, seus óculos refletiam a luz e punham diante de Winston 2 círculos opacos no lugar dos olhos. O detalhe um tanto horrível da cena era o fato de ser praticamente impossível distinguir uma só palavra na torrente de ruídos que jorrava da boca daquele homem. Em uma única ocasião, Winston entendeu uma frase, completa e total eliminação do goldesteísmo, cuspida a grande velocidade e aparentemente formando um só bloco como uma linha de tipos soldados uns aos outros. O restante era mero ruído, um grasnado ininterrupto. Isso não impedia, porém, que mesmo sem conseguir escutar o que o homem dizia, você se assegurasse do sentido geral de suas palavras. Ele devia estar denunciando Goldstein e exigindo medidas mais severas contra os criminosos do pensamento e os sabotadores. Devia estar lançando vitupérios contra as atrocidades do exército eurasiano. Devia estar enaltecendo o grande irmão ou os heróis do fronte malabarense. Dava tudo do mesmo. Fosse o que fosse, de uma coisa você podia estar seguro. Cada palavra de seu discurso era pura ortodoxia, puro sócim. Enquanto fitava o rosto, sem olhos, com aquele maxilar que se mexia incansavelmente para cima e para baixo, Winston teve a estranha sensação de que aquele não era um ser humano de verdade, mas alguma espécie de simulacro. O que falava não era o cérebro de um homem, era sua laringe. O material que ele produzia era formado por palavras, contudo não era fala no sentido lato. Era um ruído emitido sem a participação da consciência, como o grasnado de um pato.
Saime silenciara por um momento. Usava o cabo da colher para desenhar na poça de ensopado. A voz da outra mesa continuava grasnando a toda velocidade, facilmente audível a despeito do rumor ambiente.